Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos iniciando mais uma manhã com o Evangelho. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda nessa manhã de terça-feira, dia 17 de setembro. O Senhor te guarde, o Senhor te abençoe, que tudo venha dar certo para a sua vida no dia de hoje, amém? O Evangelho de hoje, no dia 17 de setembro, é Lucas, do capítulo 7. Ontem nós lemos do 1 ao 10 e hoje nós vamos ler do 11 ao 17, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Pouco depois, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e os seus discípulos e numerosa multidão ia com ele. Ao aproximarem do portão da cidade, eis que saía o enterro do único filho de uma viúva. Grande multidão da cidade ia com ele. Ao vê-la, o Senhor se compadeceu dela e disse: "Não chore." Chegando, tocou no caixão e os que estavam carregando pararam. Então Jesus disse: "Jovem, eu te ordeno, levanta-se." O que estava morto se assentou e passou a falar. E Jesus restituiu a sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: "Grande profeta se levantou entre nós. Deus visitou o seu povo." Esta notícia a respeito de Jesus se espalhou por toda a Judeia e por toda a região. Palavra do Senhor, graças a Deus, amém? Deus abençoe Patrícia Alexandrino, sua vida nessa manhã, em nome do Senhor, toda a sua família e a todos os irmãos e irmãs que estão entrando ao vivo e aqueles que vão assistir ao decorrer do dia. Amados irmãos, Jesus é aquele que chega na hora certa. Jesus é aquele que chega na hora certa. Jesus não chega nem adiantado e Jesus não chega atrasado. Jesus, quando ele entra em Cafarnaum ontem, no Evangelho de ontem, nós vamos ver que Jesus termina o discurso e ele entra em Cafarnaum. O texto vai dizer que ele entra em Cafarnaum e ele cura o servo do centurião romano, aonde ele libera uma palavra e aquela palavra vai de encontro àquele centurião e aquele servo se torna o quê? Curado. Nós vamos ver o cuidado de Deus para com as nossas vidas. Vamos ver que o Senhor Jesus é aquele que tem todo o poder e tem toda a autoridade. Ele não é precipitado e ele não é atrasado. Lembra quando ele sabe da morte de Lázaro, ou melhor, da enfermidade de Lázaro, Jesus não sai correndo desembestado para Betânia, não. Jesus chega lá com 3 dias que Lázaro está morto. Por quê? Porque havia um propósito para Lázaro e para testemunho daquilo que Deus pode fazer. Falamos ontem sobre a questão de gerarmos o testemunho, As dificuldades, as lutas, os desafios que nós passamos, eles geram testemunhos. E hoje, amados, nós vamos ver aqui esse testemunho sendo gerado na vida daquela mulher. O texto não dá um nome para essa mulher.
O texto não fala as características desta viúva, mas ele cita que ela era uma viúva da cidade de Naim. Era uma viúva, querido, com que só tinha apenas um filho. Aquele filho era tudo que aquela mulher tinha. Aquele filho era tudo que aquela mulher possuía. Ela não possuía mais o marido, ela não tinha pensão do INSS, ela tinha um filho. E o texto agora vai dizer que o filho da viúva de Naim morre. Olha, querido, como é que ia ficar aquela mulher agora, viúva e sem filhos, totalmente sozinha neste mundo. Mas quando, amado, Jesus tem uma obra para fazer, quando Jesus tem um milagre para fazer, ele chega na hora exata. Jesus não chega atrasado, Jesus chega na hora exata, no Kairos. Jesus chega, querido, para modificar a nossa história. Que Deus maravilhoso é esse, amados irmãos e irmãs, que muda o nosso contexto de vida. Que Deus lindo é esse que muda situações para quê? Para que a gente saiba, reconheça e veja que Ele é Deus. Por isso, nessa manhã, amados, não se preocupe. É a palavra de Deus para a minha vida, primeiramente, para a sua vida nessa manhã. Não se preocupe com as duras provações. Elas estão gerando testemunho. Elas estão gerando experiências. Elas estão gerando perseverança. E quando eu recebo experiência, testemunho e perseverança, eu influencio outras pessoas. Eu libero sobre outras pessoas a necessidade de entender que quando caminhamos com Cristo, não só teremos um mar de rosa. O mar de rosa, amados, ele é um testemunho, de alguém que viveu no mundo, sofreu na mão de Satanás e foi para Cristo e está tendo vidas de prosperidade e de testemunho. Deus tem mares de rosa para a gente? Tem também. Mas também os desafios estão gerando esse testemunho. E aquela mulher agora, amados, ela está saindo da cidade para enterrar o seu único filho. E o texto vai dizer que uma multidão saía com ela. Só que o texto também afirma que uma multidão entrava com Jesus na cidade. Há um encontro entre duas multidões. A multidão com a morte e a multidão com a vida. O texto vai dizer que eles se encontram na saída da cidade. Não foi assim que o menino morreu, não foi no velório do menino, foi quando aquela mulher já não tinha nenhuma esperança. Jesus entrou. E quando Jesus entrou, Jesus modificou. Jesus restaurou. O texto vai dizer, amados, que Jesus chegou na saída. Recebe essa palavra para a tua vida nessa manhã. Nos momentos que a gente acha, do momento que a gente acha que Deus não vai responder, que Deus não vai fazer, é o momento que Ele entra com a providência divina. É o momento que Ele entra, amados, com o socorro de Deus. E Ele mostra que tem cuidado de cada um de nós. Jesus está cuidando daqueles que estão enfermos. Jesus está cuidando daqueles que estão com um problema na justiça. Jesus está cuidando nessa manhã daqueles que estão com situações familiares
para se resolver. Jesus chega quando nós achamos que o único caminho agora é enterrar. Jesus chega. Jesus chega até para aquelas pessoas, querido, que estão sendo recolhidas por Ele. Porque ali acabou o sofrimento daquelas pessoas. Jesus chegou. E quando Ele chega e Ele vê todo aquele contexto, e Ele olha aquela mulher, Ele fala assim, não, essa mulher precisa desse menino. E quando, amados, quando Jesus vê a situação daquela viúva, Jesus se compadece dela. Sabe, Jesus, se tem alguém que é compassivo, irmãos, é Jesus. Jesus manso e humilde de coração. Ele é compassivo, Ele é misericordioso. Ele conhece o teu sofrimento. Ele conhece o meu sofrimento. Ele sabe o que você precisa e Ele sabe do que eu preciso. O que nós devemos é descansar no Senhor. O que nós devemos é entregar o nosso caminho ao Senhor. Por quê? Porque o texto vai dizer que Jesus toca naquele caixão, manda aquele morto levantar e o entrega para sua mãe. O texto vai dizer que Jesus restituiu. Jesus restituiu aquela mulher. O que você precisa nessa manhã que Jesus restitua na sua vida? O que você precisa nessa manhã que Jesus restitua na sua família? Ele tem todo o poder para restituir. Ele tem todo o poder para trazer a mudança necessária. Nós só precisamos chamar por Ele. Nós só precisamos invocar o seu santo nome. E aí, amados irmãos e irmãs, nós veremos o poder e a ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Lembre-se, Jesus chega quando o nosso limite parece que acabou. E Ele restitui tudo aquilo que foi perdido. Ele é Deus de toda restituição. Palavra do Senhor, você pode responder, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos falar com o Pai? Deus abençoe a cada irmão e irmã que foi entrando ao decorrer do Evangelho sendo explicado, você que vai ver e ouvir ao decorrer do dia. Pai, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado porque o Senhor é um Deus presente conosco. E o Senhor não nos desampara. O Senhor não nos deixa, Senhor, sem uma resposta. Até mesmo, Senhor, quando parece que está tudo estranho, é a hora que o Senhor chega. E é a hora que o Senhor restitui. Por isso, Senhor, nos ajuda a confiar nessa palavra. Nos ajuda a confiar, Deus amado, no Teu imenso amor para com as nossas vidas. E que em nome do Senhor Jesus, possamos ter, Deus, tudo aquilo que um dia perdemos ou fomos roubados, restituídos. Restitui a saúde, restitui o casamento, restitui a família, restitui, Senhor Deus amado, os bens financeiros, a saúde emocional. Restitui nessa manhã o tempo que roubado foi. Ele não venha se comparar ao que o Senhor está trazendo. São as bênçãos que nós pedimos, Senhor. As bênçãos do Teu Evangelho na nossa vida. Oramos a oração que o Senhor Jesus nos ensinou dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus.
O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa abençoar a vida de cada irmão, cada irmã. Receba a bênção do Senhor, a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus que vê o Manhã com o Evangelho, não somente hoje, mas para sempre. E o povo de Deus diz: amém. Que Deus te abençoe, irmão e irmã. Querendo o Senhor nos ajudando, amanhã nós estamos aqui para mais um Manhã com o Evangelho. Fique com Deus, graça e paz.